dúvidas, pode gerar muitas preocupações. Então a caderneta fala um pouquinho sobre as transformações corporais, as coisas que são esperadas para aquela faixa etária, não está aqui, mas o estirão do crescimento, o aumento das mãos e dos pés, que são comuns, são no início da puberdade mesmo, então cresce primeiro as mãos e os pés e muitas vezes o adolescente fica preocupado aonde isso vai parar, né? A acne, né, as espinhas, que o adolescente está acostumado a ouvir que isso é da idade, fica esperando 10 anos, porque imagina esperar de 10 a 19 anos que isso passe sozinho. Então é uma doença que exige tratamento, que merece tratamento, mas muitas vezes não é uma queixa verbalizada por esse adolescente. Então ele tem acesso a essas informações de uma forma bastante simples, através da caderneta, e é importante que o profissional de saúde aborde, né, e fale sobre a possibilidade de tratamento, sobre a normalidade ou não de determinadas lesões. Aqui eu acho interessante, não existe isso na caderneta, mas eu acho interessante ressaltar quando for dito sobre avaliação de acuidade visual e auditiva, que tem que ser feita pelo menos uma vez por ano, como é o preconizado de consulta mínima para esse adolescente. Mas na foto tem essa menina com os óculos, a mesma coisa acontece na caderneta dos meninos. O crescimento do crânio do adolescente é no sentido sagital. Então eu tenho um alongamento do globo ocular. Então aquele adolescente tende a fazer uma miopia. E é por isso que muitos adolescentes, quando a gente vê o estereótipo, eles têm espinha, usam aparelho e usam óculos. Usam óculos também justamente por causa desse crescimento no sentido sagital, porque alonga a arcada dentária e gera uma má oclusão. Então, o profissional de saúde tem que estar atento a essas modificações. Essas são modificações bastante frequentes e geram muitas vezes transtornos psíquicos para esse adolescente. Preocupações com as mudanças corporais. Então, fala um pouquinho sobre essas mudanças. E logo em seguida vem o estadiamento de maturação sexual, que aí o profissional de saúde tem que fazer em todo o atendimento a esse adolescente, tentando enquadrar se está dentro de uma maturação normal ou não, do desenvolvimento normal ou não. Então esse aqui é o das meninas, né, o estágio de desenvolvimento das mamas e estágio de desenvolvimento dos pelos. Então varia do estágio 1 ao estágio 5, então todo profissional tem que estar apto. Estágio 1 é o adolescente impúbere, né, então ele não tem nenhum sinal de puberdade ainda, é infantil. A partir do estágio 2, então, começa a puberdade. Nas meninas, o primeiro sinal de puberdade é o aparecimento do broto mamário, que está aqui em M2. Em M3, essa mama continua crescendo, só que ela tem uma velocidade maior de crescimento da areola mamária. Então é como se a areola se destacasse do restante do contorno da mama. No estágio 4, o M4, então, eu tenho uma velocidade maior de crescimento da areola, do mamilo. Então é como se o mamilo se destacasse do resto da mama, e o M5 é a mama no estágio adulto. Então é importante que se faça esse estadiamento, e não necessariamente eles são pares, né? O estágio de desenvolvimento mamário é pareado com o estágio de desenvolvimento de pelos pubianos. Eu tenho o P1, que eu não tenho pilificação alguma. A partir de P2 eu tenho pelos finos, longos, claros e lisos na sínfise púbica mesmo. Em P3 esses pelos já começam a tomar um aspecto mais da pilificação do tipo adulto, então já são pelos mais grossos, mais escuros, começando a ficar encaracolados, pegando grandes lábios. P4 é a pilificação do tipo adulto em grandes lábios e pequenos lábios, e P5 eu tenho a pilificação do tipo adulto até a raiz da coxa. Algumas meninas apresentam o estágio 6 de maturação para pelo, de desenvolvimento dos pelos pubianos, que significa a pilificação acima da sínfise púbica. Então é que vai até a cicatriz umbilical. Isso aparece em 10% das meninas, né? E aí as mulheres adultas, 10% delas apresentam essa pilificação acima da sínfise púbica. Então é importante que se faça o estadiamento, até porque o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento do adolescente, que é um dos objetivos da utilização da caderneta,
é justamente ver se esse desenvolvimento está normal. Alguns estágios nos alertam para alguns eventos de desenvolvimento desse adolescente. Por exemplo, a maioria das meninas tem a sua primeira menstruação no estágio 4 de Turner. Então, se eu tenho uma menina avançando do estágio de M3 para 4, eu já posso pressupor que ela está próxima à primeira menstruação. E orientar mesmo em relação ao que é normal e o que não é normal. Então, a semelhança das meninas, aqui nos meninos, o estadiamento de Turner varia do estágio 1 ao estágio 5 também, só que aqui são estágios para o desenvolvimento da genitália, então eu tenho G no lugar de M, como era das meninas para mama, e o estágio de desenvolvimento dos pelos pubianos é igual das meninas de P1 a P5 também. Então, estágio 1, impúbere, como aconteceu no sexo feminino. No estágio 2 de desenvolvimento da genitália, então G2, eu tenho um aumento do volume testicular, que é o primeiro sinal de puberdade no sexo masculino. Então, muitas vezes, passa despercebido para o profissional de saúde, que fica procurando a pilificação, e muitas vezes esse menino só tem um aumento de volume testicular mesmo. O volume testicular acima de 4 ml... é considerado aquele adolescente que já entrou em puberdade. Então, ele entra no estágio 2 de Turner. A partir do estágio 3, esse testículo continua aumentando, só que começa a crescer o pênis. Só que o pênis ele começa a crescer no sentido longitudinal, né? Então, ele cresce em comprimento. Então, estágio 3, continua a crescer testículo e o pênis crescendo em comprimento. Estágio 4, continua a crescer esse volume testicular, o pênis continua crescendo em comprimento, só que a velocidade que cresce maior é o diâmetro peniano. E no estágio 5 é genitália do tipo adulto. A pilificação, da mesma forma que ocorre nas meninas, não necessariamente tem que ser pareado. O normal é que haja, pelo menos, no máximo, 2 estágios de diferença de desenvolvimento de um para o outro. Então, o adolescente em G2, P5, não deve estar muito dentro do normal, do desenvolvimento puberal, né? É mandatório que se faça uma investigação. Eu tenho estágio 1 sem pelo nenhum. Estágio 2, inicia a pilificação, da mesma forma que as meninas, pelos lisos, finos, claros, só na base do pênis. No estágio 3, esses pelos começam a tomar o aspecto do tipo adulto, já pegam toda a síntese púbica e a bolsa testicular. No estágio 4, eu tenho pelos do tipo adulto já alastrando pela genitália. E o estágio 5, eu tenho a pilificação até a raiz da coxa, da mesma forma que ocorre nas meninas. A diferença entre a pilificação dos meninos e das meninas é que nos meninos, 80% deles tem o estágio 6 de Turner, né, o P6, que é a pilificação acima da síntese púbica. Então, a pilificação até a cicatriz umbilical. Então, 80% dos meninos apresentam isso. Da mesma maneira que ocorre nas meninas, alguns eventos importantes aparecem nos meninos em consonância com os estágios de desenvolvimento de Turner. Então, por exemplo, a semenarca, que é a primeira ejaculação, né, com sêmen, ocorre no estágio 3 de Turner, na maioria dos meninos, que é o pico de masturbação. Então, aí vai algumas coisas do desenvolvimento normal, até em relação à sexualidade, estão relacionadas à maturação sexual desse adolescente. O estirão de crescimento nos meninos ocorre entre os estágios 4 e 5, das meninas precede a primeira menstruação, então é antes do estágio 4, é em M3 em geral. Então, algumas coisas fundamentais para que se acompanhe o crescimento e desenvolvimento desse adolescente, dentro do que é normal ou não, estão relacionados a essa maturação. Aqui ainda falando um pouquinho, a caderneta falando um pouquinho sobre os eventos normais dessa faixa etária. Então, fala sobre menstruação. Nas meninas existe uma tabela para que sejam marcados os ciclos menstruais. Para os meninos, fala sobre a poluição noturna, né? Fala sobre a semenarca. Como eu falei, a eliminação de sêmen pelo pênis, que isso pode ocorrer involuntariamente à noite. Isso é chamado de poluição noturna.
A ginecomastia, que é o aumento das mamas no sexo masculino, que muitas vezes gera constrangimento, gera preocupação, que é comum também no estágio 3 de Turner dos meninos. Então o menino acha que tem peito, que aquilo não vai sumir, então orientar esse adolescente que isso desaparece provavelmente, a tendência é desaparecer em até 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e a gente tem que saber avaliar se isso está gerando um comprometimento psíquico importante para esse adolescente, se essa se essa glândula mamária aumentou além do esperado, se não tem uma tendência à regressão. Então, dá uma pincelada para aquele adolescente que está com a caderneta em mãos, para ele ter noção do que é normal ou não. É importante que o profissional de saúde acompanhe isso e oriente e solucione algumas dúvidas que possam surgir. Já no finalzinho da caderneta fala um pouquinho sobre a sexualidade, né, o que é normal, a evolução dessa sexualidade, as etapas, fala de uma forma bem simples, bem clara e na linguagem dos adolescentes, e esse é um outro ponto de abordagem da anamnese do profissional de saúde, que se pergunte sobre sexualidade, sobre as relações entre pares, orientando, principalmente tentando fazer prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez e AIDS nessa faixa etária. Então a caderneta também fala sobre dupla proteção, então o método combinado sempre a camisinha, ou a camisinha feminina ou a camisinha masculina, combinada com outro método contraceptivo, né, ou contracepção oral ou injetável. Então ele coloca aqui as duas camisinhas, ou diafragma ou pílula anticoncepcional, então tentando orientar esse adolescente na prevenção de DST, AIDS e gravidez. Na situação em que é necessário o uso da chamada pílula de seguinte, né, da contracepção de emergência. Então, se houver uma falha de um desses métodos aqui de proteção, de barreira, né, o que se pode fazer? Então, orientando o adolescente, fazendo com que o adolescente tenha acesso à informação. Então, é importante que o profissional de saúde esteja apto, esteja atento para reforçar essas informações, né, tentando promover a saúde mesmo nessa faixa etária. E por último, a caderneta fala um pouquinho sobre projeto de vida, então tentando melhorar a qualidade de vida, fazer promoção de saúde, prevenção de agravos à saúde nessa faixa etária, em relação a esportes, lazer, objetivo de vida mesmo enquanto projeto, dar uma ideia geral para esse adolescente das dúvidas que possam surgir. Então isso na verdade é um instrumento que nos apoia tanto para ter uma marcação, para nos situar, quanto incita muitas vezes esse adolescente a perguntar e tirar algumas dúvidas com aquele profissional que ele está procurando. Por fim, vale ressaltar que a caderneta de saúde do adolescente é um instrumento importante e é fundamental que ela seja preenchida em cada atendimento, a fim de torná-la um interlocutor entre o profissional de saúde e o adolescente, otimizando assim a atenção integral à saúde nessa faixa etária.